Olá, prof, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu trago uma reflexão sobre o momento de planejamento para as turmas de educação infantil. Então, existem algumas questões que a gente precisa levar em consideração no momento em que a gente vai planejar. E esse planejamento precisa ser uma ação que antecede a nossa prática. A gente precisa colocar o nosso pensar pedagógico no momento de planejar. No decorrer do vídeo, eu vou falar sobre 5 pontos fundamentais para a gente pensar no momento de planejar. Então, vem comigo e presta atenção nessas sugestões, nessas dicas super importantes. O primeiro ponto que eu considero fundamental é a gente lembrar que na educação infantil a gente precisa planejar não somente uma experiência para as crianças, uma atividade dirigida, mas a gente precisa pensar no tempo, na organização do espaço, nos materiais que a gente vai utilizar e também de que forma a gente vai agrupar as crianças. É importante a gente pensar que as crianças pequenas da educação infantil, elas vão se organizar melhor em pequenos grupos. Então, tente priorizar esses momentos em pequenos grupos para que a experiência seja mais proveitosa, a proposta flua melhor e você possa também registrar o processo de como cada criança realizou o que você propôs. Com relação ao tempo, é muito importante a gente lembrar que as crianças, elas têm tempos diferentes. Cada criança vai fazer a proposta, vai realizar a sua experiência, a sua exploração num tempo diferente. Então, crie possibilidades para que as crianças possam realizar cada uma realmente no seu tempo. Com relação ao espaço, nossa, é fundamental essa dica, né? Porque a gente pode pensar no nosso planejamento em desconstruir um pouco o espaço da sala de aula, criar novos formatos e também levar as crianças para um espaço externo, fazer experiências no pátio da escola, na praça, no parque, né? Explorar outros espaços, outros recantos da escola, né? Isso com certeza vai enriquecer as experiências, vai enriquecer as explorações que as crianças vão realizar. Só é muito importante que isso esteja, de alguma forma, inserido no seu planejamento, até porque alguns lugares precisam de uma organização antecipada e você vai precisar pensar nisso para poder realizar o que está propondo no planejamento. Sobre a seleção dos materiais, fundamental pensar de acordo com a faixa etária com a qual você trabalha. É preciso a gente pensar num material que não seja perigoso para as crianças, que esteja limpo, que esteja adequado para aquela faixa etária. Há um tempo atrás eu pesquisei muito sobre sucatas, né? E algo que me chamou bastante atenção é que, por exemplo, a gente bota sucata no nosso planejamento, mas às vezes aquela sucata não funciona para aquela proposta que eu vou realizar, né? Às vezes a gente precisa pensar, testar antes, isso é muito legal. A gente poder testar o material antes de oferecer para as crianças. Então, esse primeiro ponto, que é do tempo, do espaço, dos agrupamentos e dos materiais, eu acho que é de extrema importância no momento em que a gente vai planejar. Outro ponto importante no planejamento é a gente saber quais são as nossas concepções de criança, de infância, de experiência. Se eu não sei o que eu acredito, o que eu acho que é ser criança, como que eu vou planejar para elas? É muito, muito importante que a gente coloque a criança sempre no centro do nosso planejamento. E para isso, a gente pensar qual é a concepção de criança, por exemplo, que eu acredito, é fundamental. Uma coisa muito legal é a gente tentar, sim, ser empáticos, pensar como as crianças, nos colocarmos no lugar delas, para assim a gente propor experiências que sejam ainda mais significativas. Eu sugiro que você leia a legislação, a BNCC, as diretrizes curriculares para a educação infantil, a LDB. Lá temos muitas pistas de como as crianças aprendem, de qual é a concepção de criança que a nossa legislação e que a nossa educação infantil prioriza aqui no Brasil. O terceiro ponto é a gente propor realmente experiências que sejam significativas para as crianças. Precisa estar contextualizado, precisa ser do interesse delas. Então é fundamental que a gente observe muito as nossas crianças, que a gente converse muito com elas e que a gente leve isso em consideração no momento do planejamento.
Não adianta a gente observar, registrar, ouvir as crianças, mas não planejar pensando nisso. Então, uma dica é, no momento do planejamento, reveja o que você escreveu sobre as crianças, reveja quais foram as reflexões que você fez dos outros dias na escola com elas. Pense em possibilidades que estejam adequadas e que sejam realmente significativas para o contexto em que as suas crianças estão inseridas. O quarto ponto, ele conversa diretamente com o que eu falei antes. A gente precisa registrar o cotidiano das crianças, o que elas fazem na escola, o que elas estão nos falando, o que elas estão fazendo. Lembrando que as crianças se comunicam de diferentes formas. Elas vão se comunicar pelos desenhos, pelo brincar. Então nós, enquanto educadores, precisamos ter essa postura de observador, porque esse observar e esse registrar o cotidiano vai nos dar pistas incríveis para o nosso planejamento ser cada vez mais significativo para as crianças. E o quinto ponto, mas não menos importante, é a gente poder pensar que o nosso planejamento, ele não pode ser algo que vá nos engessar frente às crianças na nossa sala. O planejamento, ele precisa também lidar com as incertezas, ele precisa ser flexível. Às vezes, aquilo que a gente propôs pode dar certo e às vezes pode não dar certo. Então a gente ter essa leveza na hora de planejar, pensando, estou tentando propor aquilo que eu acho mais significativo para as crianças, mas se não der certo, a gente adapta na hora. Ok, a gente precisa entender que o planejamento, ele não pode ser só algo burocrático que vai só nos tomar tempo no final de semana, porque eu sei que muitas profs, assim como eu também já fiz muitas vezes, a gente acaba fazendo nosso planejamento no nosso final de semana. A última dica, ela é para que a gente se permita flexibilizar, que a gente possa sim ser sensível, né, no momento em que a gente tá ali com as crianças, e se aquilo não tá legal, como que a gente pode replanejar, né? Então isso é fundamental, que a gente seja bastante reflexivo, bastante observador e que a gente possa colocar em prática com as crianças realmente o protagonismo delas, que elas possam estar ali no centro do nosso planejamento, e para isso a gente também precisa ser protagonistas para poder pensar numa prática que seja potente, que desperte curiosidade, que seja relacionada com o contexto das crianças. Enfim, o nosso planejamento é fundamental para que a nossa prática pedagógica tenha intencionalidade e que assim as crianças possam viver na escola experiências extremamente significativas e que vão se transformar em aprendizados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com outras professoras da educação infantil e até a próxima. Beijo!